Olhe para essa pessoa linda e diga: você não está só. Você não está só. Ainda que esteja se sentindo, você não está só. Amém? Pai, nós unimos as nossas forças, a nossa fé e a nossa inteireza de coração em Ti, Senhor. Nós nos unimos em um só coração, em uma só fé, com um só propósito, Senhor, de compreender os mistérios contidos na Tua Palavra. E nesta noite oramos, meu Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos, permita que venhamos enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tanto deseja que enxerguemos, meu Deus. Pai, eu oro também para que os nossos ouvidos se abram, Senhor, para que possamos ouvir aquilo que precisamos ouvir, meu Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro para que a Tua presença seja notória na vida deste irmão, na vida desta irmã, no meio da sua família, no centro da sua casa. Meu Deus, que a Sua presença seja um norte que vai fortalecer, que vai encorajar e que vai inspirar esta família a viver o êxito que o Senhor tem sonhado para ela. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E um abraço nessa pessoa. Abre sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 6. Queria dar as boas-vindas aos seus irmãos, mães, visitantes, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O pecado ainda é pecado. Diga comigo: pecado ainda é pecado. Nós percebemos que, conforme o tempo vai passando, as pessoas elas vão imaginando ou acreditando que o pecado deixou de ser pecado. Esse é o objetivo das trevas, esse é o objetivo de Satanás, esse é o objetivo do sistema atual que rege este mundo, é que a humanidade chegue a um estágio, a um posicionamento mental, emocional, psicológico, de que o pecado não é mais pecado, e que as coisas que maculam o coração de Deus não maculam mais, ou que Deus não se importa com o que as pessoas fazem mais. Existe todo um sistema globalizado, focado com um único propósito: fazer com que eu e você venhamos olhar para o pecado e achar que não é mais pecado, e viver dessa prática como se fosse comum ou algo natural. E tem sido um grande desafio para muitos crentes compreender isso. As pessoas estão convivendo no seu dia a dia, praticando o pecado como se fosse algo normal ou natural, como se isso não viesse trazer consequências sobre a sua vida. Mas o pecado por si só, ele já tem uma consequência drástica. E a consequência do pecado é afastar a igreja do seu Criador, do seu Senhor. Quanto mais a igreja pratica o pecado, mais distante ela se encontra do Senhor e do seu Salvador. O pecado não é apenas uma barreira, um muro que é construído dia após dia, mês após mês, ano após ano. Não, o pecado é como uma peixeira, como uma espada que vai cortando toda a intimidade, toda a influência que um dia a igreja pudesse ter com o seu Criador. Nós podemos ver isso na Bíblia. Igrejas que perderam completamente a sensibilidade de Deus,
porque se deixaram seduzir pelo pecado, porque se deixaram influenciar pelo pecado. E o pecado não era mais um acontecimento raro ou eventual na vida dessas pessoas, se tornaram uma prática diária, comum, semanal, mensal, aonde as pessoas já estavam habituadas a essa prática. Mas o pecado, ele ainda é pecado, e ele ainda traz as suas consequências sobre aqueles que os praticam. O pecado, ele não é apenas um momento de prazer, de deleite ou de extravagância, não, é tudo aquilo de ruim que o ser humano quer esquecer, que a humanidade quer esconder, que o sistema que está aí hoje quer ocultar. Mas o pecado ainda é pecado, e ele traz as suas consequências. E a primeira e principal delas é o afastamento da igreja do seu Criador. A igreja vem se afastando década após década e não está percebendo. É interessante entendermos que isso já aconteceu há milhares de anos atrás. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para os irmãos em Coríntios, ele fala de experiências tão dramáticas, de coisas tão absurdas que estavam acontecendo dentro da igreja. Tudo porque as pessoas não olhavam mais para o pecado como pecado. Paulo chega a falar que existiam irmãos que estavam se deitando com suas próprias mães. Tamanha era a abominação que estava reinando no seio da igreja. O pecado estava desenvolvendo uma atividade tão brutal, tão mortal, que as pessoas não estavam percebendo o nível de destruição que estavam vivendo. Estavam dentro de quatro paredes, mas já estavam distantes demais do céu para poder compreendê-los, ou entendê-lo, ou senti-lo. Não tem como mudarmos essa realidade. O pecado não apenas nos separa de Deus, ele nos distancia de Deus, até que ele cumpre o propósito dele. Aonde Paulo escreve para os irmãos em Romas que é a consequência fatal, que é a morte, mas não está falando de uma morte física, o texto está falando de um rompimento completo entre a criatura e o seu Criador. É um desligamento total, onde aqueles que um dia eram para estar completamente conectados com Deus, agora estão desligados, afastados, excluídos da presença de Deus. Talvez você pode estar achando que está sendo difícil conviver sem sentir arrepios, ou talvez falar em línguas, ou sentir algum movimento pentecostal ou super espiritual. Existe algo ainda muito pior. E a igreja está vivendo momentos muito delicados. A igreja está vivendo momentos delicados. Essa madrugada eu estive com o meu Senhor, com o seu Senhor. E durante quase 3 horas ele ministrou a minha vida sobre o estado em que a igreja está se posicionando, em que a igreja está se colocando em uma posição perigosa. Perigosa para ele, perigosa para a sua família, perigosa para os seus sonhos e projetos. Existe um processo em andamento, e esse processo é tão letal que não só destrói vidas, famílias, sonhos, projetos, rompe a relação entre a criatura e o seu Criador. Não existe algo pior do que isso. Não existe algo mais terrível do que ser desligado de Deus. Quando o diabo perdeu o contato dele total com Deus, ele se tornou uma criatura abominável, uma criatura tenebrosa. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo nem sempre foi diabo. Ele já foi uma criatura elogiada, celebrada, honrada. Ele já foi alguém de muito valor nos céus. Mas no momento que ele experimentou essa morte que Paulo descreve em Romanos, ele se tornou um ser perverso, maligno. E a Bíblia diz que para ele não existe mais solução.
Não existe mais caminho de arrependimento para o diabo. O que resta é a consequência pelo erro dele, que a Bíblia chama de morte, ou segunda morte, como você quiser entender melhor. Mas tudo que nós falamos e fazemos tem consequências, e algumas delas consequências dramáticas, que podem afetar todas as áreas das nossas vidas. E as pessoas estão brincando de ser cristão ainda, em uma época perigosa como essa. As pessoas estão brincando de frequentar a igreja. Às vezes eu fico olhando, tem crente que passa dias sem ir no culto. Eu fico pensando, como essas pessoas conseguem? Nós só temos 2 cultos por semana. E tem alguns cristãos que ficam às vezes faltando 3 cultos. Ou seja, faltou 1 semana e meia. E aí eu me pergunto, meu Deus, será que as pessoas não estão sentindo o impacto disso na vida delas? Talvez alguns possam dizer, mas eu tenho minhas justificativas. Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter suas justificativas. O que não vai ter, querido, é saída quando o pior acontecer. Não tem escapatória. Existe uma parte da Bíblia que diz assim, ó, enquanto a vida há, mas depois que morremos. E eu não estou falando da morte física ainda. Eu estou falando de um rompimento entre a criação e o Criador. É esse tipo de morte. Não há mais jeito. E tem como vivermos esse tipo de morte ainda em vida. Tem como experimentarmos esse tipo de morte ainda em vida. O diabo não precisou morrer para desfrutar de uma experiência dessas. Ele só precisou se rebelar contra Deus. Ele só precisou se romper completamente com Deus. E tem crente assim hoje, pagando para ver. Tem crente pagando para ver. Só que quando vê, não vai gostar. Porque as consequências elas serão tenebrosas e devastadoras. Eu queria começar essa pregação falando sobre o primeiro pecado que a humanidade cometeu e que vem se repetindo ano após ano, década após década, milênio após milênios. Vem se repetindo. Está lá registrado no livro de Gênesis, no capítulo 1. Queria que você abrisse sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Desculpe, capítulo 2, versículo 16 e 17. Vai dizer assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente você vai morrer. Primeiro pecado, o pecado da desobediência. Diga desobediência. Todos os dias as pessoas estão desobedecendo como se fosse algo natural. Não é que as pessoas estão desobedecendo por ignorância. Elas sabem quando está errado e sabem quando estão certas. Elas simplesmente querem desobedecer. Mas olha a consequência de Adão. A primeira criação, a primícia da criação. A Bíblia disse claramente a Adão: Adão, estou te dando tudo que você precisa. Vida, saúde, provisão, domínio, poder, provisões. Estou te colocando em um lugar inimaginável, um paraíso, e você vai poder desfrutar de tudo. Mas tem algo, Adão, chamado livre-arbítrio, que eu coloquei aqui dentro, para que você possa vivê-lo. E Deus diz com clareza o que seria o livre-arbítrio: a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: olha,
Essa árvore é para provar que eu estou dando liberdade a você de escolha. Mas existe uma consequência se você escolher errado. Se você comer dessa árvore, você certamente vai morrer. Você entendeu, Adão? Provavelmente Adão respondeu: sim, Senhor. Eu não posso comer dessa árvore de maneira nenhuma, porque ela é proibida à humanidade. Mas aí veio o diabo, uma criatura sem princípios, sem ética, podemos dizer que um monstro, aparece para Eva e convence ela de que Deus estava errado. Ele conseguiu convencer Eva de que Deus estava errado, irmãos. Agora, como é possível isso? Ela não estava no dia da reunião, no dia do culto em que Deus falou com Adão? É claro que ela estava. Ela não era surda, muda, louca. Ela estava naquele culto. Pois o culto era pequeno. A membresia daquele momento era muito curta. Era apenas Deus, o Criador, e a criação, Adão e Eva. Provavelmente em volta da igreja havia alguns animais. Mas ela estava naquele culto onde algo importante foi revelado. Mas aí vem o diabo e convence Eva de que Deus estava errado e que Deus erra. Meu irmão, que ela pega a danada daquela fruta e come. E não satisfeita de comer, ela pega a fruta, volta para casa e oferta ao marido. E disse: pegue e coma. Adão não comeu sem saber o que estava comendo, não, irmãos. Adão sabia que aquela fruta realmente era a fruta que Deus tinha dito para não comer. Mas mesmo assim, ele aceitou o que a mulher tinha apresentado, que a serpente tinha apresentado para a mulher, e ambos comem. E os olhos de ambos se abrem. E a primeira coisa que eles percebem é a maldade. Eram seres puros, a inocência habitava dentro deles, mas a desobediência trouxe a maldade para dentro de Adão e Eva. A desobediência trouxe a maldade para dentro de Adão e Eva. Toda vez que desobedecemos, estamos dando liberdade para a maldade entrar em nossos corações. Toda vez que você decide desobedecer uma ordenança divina, você está convidando a maldade a habitar em seu coração. Não existe justificativa. Se você escolhe desobedecer, você está convidando o mal. E ele vem. O diabo sabia disso. Era a única forma que ele tinha de penetrar na alma humana. Era levando o ser humano a desobedecer. Ele não tinha outro meio, irmãos, de acessar o homem. O homem era impenetrável. Havia uma armadura divina em volta do homem, aonde o mal não poderia acessar. A desobediência rompeu com essa armadura, quebrou essa fortaleza. E hoje o mal, ele acessa o ser humano, até que esse ser humano se arrependa e se volte para o seu Criador. No momento em que eu me arrependo e me volto para Deus, a Bíblia diz que o Senhor levanta muros de fogo em volta de minha vida, e eu volto a ser protegido. O problema é que as pessoas não querem obedecer. Elas preferem pagar para ver. E vão ver. Olha para o irmão que está ao seu lado aí, olha para ele bem sério aí. Faça uma cara de alguém mal aí, sério. Alguém durão. E diga: não pague para ver. Porque se você pagar para ver, você vai ver.
segundo pecado está registrado em Gênesis capítulo 4, versículos 5 ao 8. Olha o que diz: mas não aceitou a Caim a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso, Caim? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça e está à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. O segundo pecado é o pecado do homicídio. Olha que coisa terrível, irmãos. Antes do pecado do homicídio se manifestar, ele enviou um antecessor. Vocês percebem isso? Que algo antes começou? Antes do homicídio se materializar, ele enviou um sucessor, um antecessor. E a Bíblia fala claramente quem foi ele: a fúria, o ódio, a raiva, a qual a maioria dos crentes estão habituados. Sabe uma coisa comum? É crente com raiva. Com raiva de tudo, com raiva de todos. Qualquer circunstância é motivo de ficar enraivado, furioso, impetuoso. Olha que situação terrível nós estamos enfrentando e reagimos como se fosse algo natural, algo comum. Novamente Deus aparece no cenário e ele novamente alerta o ser humano. Ele diz: olha, o mal está às portas e ele quer invadir, ele quer dominar. O mal aqui é o pecado. Veja que Deus está dizendo que o mal está às portas, ele quer exercer domínio. E aí Deus diz algo: mas cabe você colocar ele no lugar dele. Deus está dizendo para Caim que Caim tinha um poder de exercer domínio sobre o mal. Qual era o mal naquele momento? A fúria, a raiva, a vontade de causar dano a alguém, de prejudicar alguém, de machucar alguém. Tudo isso vem num momento de explosão. A fúria não é algo divino, irmãos. Não é algo inspirado por Deus. Talvez você pode dizer: pastor, mas você não conhece meu chefe, não conhece meu vizinho, não conhece meu esposo, minha esposa, não conhece meu filho, meu pai, minha mãe. É por isso que eu fico furioso, é por isso que eu fico furiosa, é por isso que eu ajo dessa maneira. Não existe justificativa. Você tem duas formas de reagir ao mal: ou com o mal, ou com o bem. Deus nos aconselha a agir com o quê? Com o quê? Por quê? Porque só existe uma maneira de vencer o mal: com o bem. Ninguém vence o mal com o mal. O mal não se vence com o mal, irmãos. Nenhum mal será possível vencer com outro mal. Então, como eu posso vencer o mal? Praticando o bem. Mas ali estava o segundo pecado a ser manifestado sobre a terra: o pecado do homicídio. E ele manda a fúria, o ódio, a raiva o anteceder, preparar o ambiente. Por quê? Porque quando a raiva é instaurada, quando a ira é instaurada, a fúria está no coração do ser humano, a voz de Deus não ganha força, não se estabelece. Quem falou com Caim? Quem falou com Caim? Deus.
Foi Deus que falou com Caim. E o que foi que Deus disse a Caim? Que ele poderia vencer o quê? O mal. Olha o que o texto diz, versículo 6. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça, a porta, e ele deseja dominá-lo. Mas você deve dominar sobre ele. Precisamos aprender a dominar a fúria, porque todo homicídio é procedido por um momento de fúria, de raiva. Lá no Pujuca 2 eu conheci uma senhora muito tranquila, quase uns 15 anos atrás, bênção de Deus. Ela frequentou um período da nossa igreja, uma mulher super amigável, mas aí o marido dela a traiu. Senhora de mais ou menos uns 60 anos, e ela descobriu a traição. Ela esperou esse homem dormir, ferveu uma panela de água e jogou no ouvido. Tudo por causa de um momento de raiva. O homem ficou entre a vida e a morte, cozinhou várias partes dessa região dele. Tudo por quê, irmãos? Um momento de raiva, fúria. Qual é a atitude correta dela e permitida por Deus? Se afastar, se divorciar. Deus estava abençoando ela com essa situação. Ela podia se posicionar dessa forma e continuar a vida dela debaixo da bênção do Senhor. E você acha que Deus não a visitou? Deus não a alertou para o mal? É claro que Deus alertou. Por quê? Porque nenhum mal chega na vida de um ser humano sem antes o bem o visitá-lo. Nenhum mal chega na vida de um ser humano sem antes o bem visitá-lo. O terceiro pecado está registrado lá em Juízes, capítulo 16. Queria que vocês abrissem sua Bíblia. Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 1. Juízes capítulo 16, versículo 1. É o pecado da prostituição. Diga prostituição. Tem outros nomes também para isso, para esse pecado. Tudo envolve o sexo antes do casamento ou fora do casamento. Mas olha o que o texto diz. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. O que Sansão fez? Passou a noite. O que Sansão fez? E quem era Sansão? Um escolhido de Deus. O interessante é que Sansão era um homem incomum. Havia sobre ele uma unção específica. E depois dele, nenhum outro ser humano foi levantado na história da humanidade na mesma unção que ele tinha. Nenhum outro ser humano. A Bíblia diz que Deus tinha um propósito de ter dado essa unção a ele. Era para que através dele, um homem, Deus libertasse a nação de Israel do cativeiro filisteu. Deus acreditou e confiou nessa unção que ele tinha liberado sobre a vida de Sansão. E Sansão só precisava obedecê-lo. Mas aí veio o pecado. O pecado da prostituição. E a Bíblia diz que Sansão abriu mão de tudo em nome desse pecado.
E ele jogou fora, irmãos. Era um homem escolhido para libertar uma nação, para operar o maior livramento de Deus naquela época. Deus não escolheu o rei. Ele não libertaria a nação pela democracia. Esqueci a palavra agora, fugiu. Ele libertaria a nação pela força. A força divina sobre a vida de um homem traria uma poderosa libertação para o povo de Deus. Mas aquele homem que Deus confiou essa força sobrenatural, ele abriu mão. Tudo por um momento de prazer. Porque o que aconteceu com Sansão depois que ele se deitou com aquela prostituta? Ele perdeu a força, não foi isso? Não. A vida continuou. É como se nada tivesse acontecido. E ele deve ter olhado para dentro de si fiz besteira e não deu em nada. Cometi um erro e não deu em nada. Vou continuar. E lá na frente ele conhece uma outra, Dalila. E ele novamente se deita com essa prostituta. Detalhe: a mulher denunciou ele. E ele agora ficou na mira de todo o exército filisteu. E as autoridades e juízes dos filisteus pagaram a Dalila para ela descobrir a fonte da força de Sansão e como ele perdeu essa força. E essa mulher foi uma mestra para desvendar os mistérios do coração de Sansão. E ela cavou fundo, irmãos, porque não tem como a gente cometer um erro e parar de errar se a gente não quiser parar. Outros erros virão. E ela conseguiu conduzir Sansão, porque é isso que a prostituição faz. Ela tira a força humana, ela tira o poder divino sobre o ser humano, ela tira a capacidade humana de viver o sobrenatural. A Bíblia diz que quando Dalila desvenda os mistérios do coração de Sansão, porque foi isso que a prostituição fez. Tudo que era oculto, que não podia ser desvendado, foi desvendado. A Bíblia diz que o Espírito Santo que estava sobre Sansão se retira. E Sansão acreditava que ia ser a mesma coisa que foi das outras vezes. Veja o que diz no capítulo 16, versículo 20 e versículo 21. Vai dizer: então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Espírito do Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus 2 olhos e o levaram para Gaza. Prenderam no moinho com prisões de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Olha que coisa terrível. O homem que tinha sido escolhido por Deus para ser um juiz, um instrumento de libertação, e que libertaria o povo de Deus debaixo de um poder sobrenatural, ele abriu mão disso. Por quê? Por causa de momentos de prazer carnais. E que nada na Bíblia o proibia de casar e ter uma esposa. Mas ele preferiu pegar o caminho do erro, o caminho do pecado. E o pecado da prostituição o destruiu, o afundou. Era para ser lembrado como um homem sobrenatural, mas hoje Sansão é lembrado em todas as partes do mundo como um homem que abriu mão do poder divino por momentos tão passageiros. Eu vou tornar a dizer, momentos que em nenhum momento a Bíblia proibia de casar com uma mulher e
e viveu uma família, mas ele preferiu o pecado, ele preferiu o erro. Todo pecado tem suas consequências, e o quarto pecado está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 22 ao 23. O quarto pecado. Do versículo 22 ao versículo 23 vai dizer assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O nosso quarto pecado nessa noite é o pecado da rebeldia. O texto está falando sobre um rei, o primeiro rei da história, o rei Saul. Saul viveu experiências marcantes, experiências sobrenaturais, que eu acredito que teria que ter existido essas experiências. Essas experiências marcariam o governo de um homem escolhido por Deus. A Bíblia diz que Saul foi visitado com revelações, ele subiu ao monte, foi batizado no Espírito Santo, falou em línguas, profetizou no meio dos profetas. Ele viu o mundo espiritual, ele teve contato com forças poderosas divinas. Deus o queria capacitar. Até que o versículo da Bíblia vai dizer assim: e Deus trocou o coração de Saul em um novo coração. Olha que obra poderosa foi feita. E depois dele receber tudo novinho, tudo ser remodelado, refeito, a Bíblia diz que simplesmente Saul decide desobedecer, ser rebelde. E a rebeldia dele, ele quis direcionar para uma direção que aparentemente parecia ser boa, porque até então tudo que ele fez, ele chegou a dizer que não era algo tão ruim assim. Por quê? Porque ele guardou o melhor dos rebanhos que Deus tinha ordenado destruir para oferecer em sacrifício a Deus, dizendo ele. Ele poupou o rei que Deus tinha ordenado que matasse, simplesmente para ter momentos de lazer com este rei, se divertir com a ruína deste rei. O interessante é que Saul não tinha ideia, ou talvez ele tinha muita ideia do que ele estava fazendo. Saul não queria ser guiado pela voz divina, ou seja, liderado por alguém. Quando ele assumiu o poder, ele queria ser o próprio líder dele mesmo. E esse é um grande problema. A maioria das pessoas que querem ser líder de si mesmo tendem a fracassar. Por quê? Vão seguir várias direções que com certeza levarão ao fracasso. Saul foi esse tipo de rei, esse tipo de cristão, esse tipo de homem de Deus. Ele escolheu a rebeldia. E ele achou que não haveria consequências para o seu pecado. Mas houve. Primeira consequência, que eu acho que foi a pior de todas. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retira. E agora um outro espírito maligno o atormenta. Segunda consequência, ele perdeu acesso completo à presença de Deus. E agora ele consultava quem? Feiticeiros, bruxos. E a terceira e última consequência, Saul e toda a sua família
morreu em um só dia. Não foi apenas uma morte física. Houve um rompimento entre a casa de Saul e o reino dos céus. Aquele homem abriu mão de tudo que Deus tinha ofertado em nome da rebeldia. O pecado da rebeldia, segundo Samuel, é pior ou parecido com o pecado da feitiçaria. E ele diz por quê? Porque Saul foi arrogante. Ele não quis se submeter aos comandos e à liderança de Samuel, que Deus estava dirigindo e que Deus usou para ungir-o. Olha que coisa tenebrosa, irmãos. Existem consequências para o pecado, e essas consequências elas podem nos levar cada vez mais a uma ruína ainda pior. O quinto pecado que eu gostaria de falar nessa noite está registrado lá em Romanos capítulo 1, do versículo 25 ao versículo 27. Romanos capítulo 1, do versículo 25 ao 27, que vai dizer assim. Vamos ler a partir do versículo 24 para entendermos melhor. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Diga impureza sexual. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para desagradação do seu corpo, ou destruição do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é o bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocarem suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, recebendo em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. O homossexualismo. Que coisa terrível, irmãos. Por mais que proíbam de pregar sobre isso, é impossível não falar. É o mal do século XXI. Já vem acontecendo por muitas gerações, mas nesses últimos tempos, nesse século, a coisa tem se tornado cada vez pior. Os valores têm sido completamente destruídos. Eu não falo valores terrenos, humanos, mas valores divinos, valores poderosos em Deus, que podem construir uma história de êxito, de sucesso na vida de qualquer ser humano, tudo em nome do prazer. Olha que coisa interessante, só que é um prazer tão abominável, tão terrível, e as pessoas vivem na prática dele como se fosse algo comum. Hoje já existem igrejas homossexuais, mas não vai deixar de ser pecado porque abriram uma igreja, porque tem pastores gays ou pastoras lésbicas. Não vai deixar de ser pecado, irmãos. Continua sendo pecado. E o próprio Deus diz que entrega essas pessoas à sua própria ruína. Aconteceu um acontecimento histórico e marcante lá no livro de Gênesis. Depois de Deus ter destruído a humanidade e reconstruído ela a partir de Adão, de Noé, a Bíblia diz que os filhos de Noé se espalham sobre a terra e começam a povoar. E um dos filhos de Noé, Dan, reconstrói ou constrói a cidade de Sodoma e Gomorra, juntamente com a sua descendência. Eles viram na pele a fúria de Deus a respeito desse mal.
A humanidade estava depravada quando Deus enviou o dilúvio. A Bíblia diz que o coração e a natureza da humanidade eram má desde o ventre. Vocês sabem o que é isso? Uma criança dentro do útero da mãe, já sendo formada com perversão dentro delas. É o que existia no tempo de Noé. Aí vem um dos filhos de Noé e ganha para aquela região de Sodoma e Gomorra, juntamente com sua descendência. Começa a povoar aquelas terras. E Sodoma e Gomorra se estabelecem como cidades prósperas, cidades bem estabelecidas naquela região, e se tornam potências. Mas tinha um problema: eles se esqueceram porque que o Criador destruiu a humanidade, e eles pegam o mesmo caminho. E diz que hora e outra chegava notícias de Sodoma e Gomorra lá no céu. Notícias. Preste bem atenção. Às vezes pensamos que as coisas não dão sumir, mas tudo que se move sobre essa terra chega lá no céu. Cada palavra, cada gesto, cada atitude, cada olhar, cada pensamento, essas coisas sobem. E de alguma forma Deus fica consciente dessas coisas. E a Bíblia diz assim para Abraão: Abraão, eu tenho ouvido falar do que está acontecendo em Sodoma e Gomorra, e eu estou descendo lá para ver se o que eu estou ouvindo é verídico. Olha, e Deus é assim. E quando chega na cidade, e dois anjos vêm representando Deus. Diz que os moradores da cidade tentam pegar os dois anjos na forma humana. Preste bem atenção: os anjos estavam na forma humana, e detalhe, eram homens de aparência perfeita. E a Bíblia diz que aqueles homens, junto com as mulheres, tentaram abusar sexualmente dos anjos. Agora, olha que coisa do cão. Imagine a situação que se encontrava aquela cidade. E aí a Bíblia diz que Deus, por causa da intercessão de Abraão, livra o sobrinho de Abraão, Ló, junto com a sua família. E quando eles conseguem tirar aquela família que estava no olho do furacão, do perigo, a Bíblia diz que Deus desce. Deus desce. Existe um versículo da Bíblia: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Veja em Gênesis capítulo 19, do versículo 24 ao 25. Nessa hora o Deus único não enviou anjos, ele veio. Gênesis capítulo 19, versículo 24 ao versículo 25. Diz assim: então o Senhor, olha o que o texto diz, o próprio Senhor. Quem? O Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e assim ele destruiu completamente aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes daquelas cidades, até a vegetação foi destruída. Eu posso dizer com muita franqueza: nem bactéria escapou daquele ataque. Nem bactéria escapou daquele ataque brutal. Por quê? Porque o próprio Deus veio. E por que isso está registrado, irmãos?
Por que Deus fez questão de registrar esse momento histórico, mas que ao mesmo tempo marcou as gerações? Porque Ele quer que o homem o tema. Ele não quer novamente punir os seres humanos dessa forma, mas as escolhas dos seres humanos atraem a fúria de Deus. Deus não tolera certas coisas, irmãos. Deus não tolera certas coisas. E aquela cidade chegou no limite dela. O sexto pecado está registrado lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo de número 32. É o pecado da infidelidade conjugal. Provérbios, capítulo 6, versículo 32. Todos acharam? Olha o que diz: mas o homem que comete o adultério não tem juízo, é maluco, é louco, é desprezível. Só estou acrescentando, viu? Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. O pecado do adultério. Talvez Davi, quando cometeu a loucura de cometer esse pecado, ele nem imaginava que tipo de fogo ele estava se envolvendo. Eu acho que ele não passava pela sombra da mente dele com que tipo de problema ele estava se envolvendo. Mas a atitude de Davi não só levou os inimigos de Deus a blasfemarem contra Deus, mas a Bíblia diz que ele abriu as portas da casa, da família e de toda a descendência dele para o mal destruir. Por quê? Porque nós vemos em seguida o mal destruindo os filhos de Davi. Nós vemos o pecado do sexo ilícito tomando conta da família dele. Nós vemos os filhos dele se matando entre si. Nós vemos o próprio filho tentando matar o pai e tomar o reinado. Tudo por conta de quê, irmãos? De um pecadinho que ele achava que era besta, bobo. Ele era rei, ele achava que podia qualquer coisa. E aí cometeu uma besteirinha dessa na cabeça dele, de cometer o adultério. Talvez ele pode ter justificado: Senhor, eu estava aqui num terraço e ela estava tomando banho nua lá no quintal dela. Não tem justificativa, irmãos. O mal veio e trouxe consequências terríveis sobre a vida de Davi. Todo pecado tem suas consequências. Veja aí também no livro de Provérbios, Mateus capítulo 5, versículo 27, versículo 28. Mateus capítulo 5, versículo 27, versículo 28, vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, o que nós percebemos? É que existem atitudes nos nossos corações que já consumaram muita coisa que o nosso corpo queria consumar. E aí está o problema. Essas atitudes, elas trarão também consigo as suas consequências. Talvez você pense: mas eu só vou colher o mal se eu me deitar com uma mulher, eu me deitar com um homem e eu adulterar fisicamente. Não. Olha o que Jesus está dizendo: que o adultério começa aqui e termina aqui, no coração. Não é no corpo, não é na consumação do sexo em si. Primeiro começa aqui e consuma-se aqui no coração. No momento que eu imagino e que eu desejo, eu já cometi o adultério. E isso trará consequências
terríveis para a vida do indivíduo. Por isso precisamos mais do que nunca vigiar. Vivemos uma época onde a exploração nessa área tem sido muito forte, onde qualquer vacilo que o cristão dá se esbarra com coisas que o levam a pecar, a adulterar e a viver uma vida inconformada fora da presença de Deus. Precisa ir longe não. Esse aparelhozinho chamado celular que você tem sido um mecanismo forte na mão de Satanás. É por meio desse mecanismo que ele tem começado a destruir muitos relacionamentos familiares. Pessoas que passam mais tempo hoje no celular, olhando coisas que aparentemente não são ruins, mas que estão lançando mensagens na mente. Mensagens preliminares que estão formatando algo na mente do indivíduo ou da indivíduo que o conduzirá a um processo de fracasso nessa área. Entende? Mas eu não sabia que eu ia cometer esse erro. Sabia sim. No momento que você ficou naquela telinha, recebendo as mensagens, deixando o seu coração fomentar essas mensagens, você projetou o adultério dentro de você. E você consumou ele. Por isso tome cuidado com o que você anda olhando, vendo, ouvindo. Tome cuidado com o que você anda imaginando, pensando. Veja o que diz aí em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Todos acharam? Olha o que diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Se vai ser julgado, é porque está salvo? Não. Porque tem crente achando que está debaixo da graça e pode tudo. Não, irmãos, não pode tudo não. A graça não é a oportunidade de pecar, é a chance de consertar. A graça significa conserto, não oportunismo para o erro. Nunca foi oportunismo para o erro. A Bíblia nunca ensinou que a graça facilita o homem a errar. Não, a graça ajusta as coisas para nos consertarmos, para não querermos errar. Mas tem muito crente que está alimentando esse vício tenebroso nos seus corações, e a consequência será um desastre. Não tem como uma relação se manter de pé. E pare de culpar o seu cônjuge. Pare de culpar as pessoas que você acha que é culpada pelas situações em que você está envolvido ou envolvida. A Bíblia diz que a responsabilidade é de todos, inclusive minha e sua, de manter o nosso quarto, o nosso leito imaculado. Mas se eu sou o primeiro a dar lugar ao mal, como eu vou querer que meu cônjuge se conserte? Ou faça algo certo? Então o próprio Jesus diz: não adianta você tentar tirar o cisco que está no olho do seu irmão, se primeiro não tirar a trave que está no seu próprio olho. Precisamos fazer um conserto em várias áreas da nossa vida. Mas existe uma área que o inimigo está bombardeando com força total. E qual é o objetivo do inimigo bombardear os casamentos? Ele quer destruir a família. A família hoje é a única instituição valiosa aos olhos de Deus nesse mundo. Nenhuma outra instituição tem tanto prestígio e valor para Deus do que a família.
A família começa no casamento, começa no casal, no cônjuge. Por isso seja inteligente. Zele pelo seu casamento, zele pela sua família, zele pelos princípios de Deus no seu lar, e permita com que o cuidado de Deus guarde a sua família. Aleluia. No nome de Jesus. Glória a Deus. O sétimo e penúltimo pecado está registrado lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 13, versículo 14. Já provi até uma folha caindo hoje. Ezequiel 14, versículo 13, versículo 14. Olha o que diz: Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento. Diga: sustento cortado. Fale mais forte: sustento cortado. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, e enviarei fome sobre ela, e exterminar os seus homens, seus animais, e mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estiverem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano, o Senhor. O pecado da infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Olha que coisa terrível, que palavra o profeta Ezequiel recebe. E ele fala sobre a infidelidade no coração de Judá. E ele fala a disposição dele de interagir com essa infidelidade. Ele diz: se uma cidade se tornar infiel, eu mesmo, olha, Deus não mandará um anjo, eu mesmo vou cortar a fonte de suprimento. É o emprego? É uma empresa? É um negócio? É um benefício? Deus está dizendo: eu mesmo vou cortar. Eu vou fazer com que os recursos parem de chegar. O interessante é que Deus faz menção a 3 homens. Quem são eles? Homens poderosos em Deus. Homens que marcaram sua época. E por que ele cita esses 3 homens? Porque eles representam fidelidade acima de tudo. Eles são a representação da fidelidade acima de tudo. E aí Deus diz assim: mesmo que esses 3 homens estejam na cidade, eles só conseguirão poupar eles mesmos, porque eu vou agir, vou dar resposta a toda a cidade. Então Deus está dizendo que Ele faz diferença entre os que são fiéis e os que são infiéis. A infidelidade dos dízimos nas ofertas tem sido uma coisa negligenciada, como se fosse uma coisa banal, sem nenhum prestígio ou valor. Isso é uma coisa para vocês: eu nunca, em 25 anos, eu nunca olhei lista de dizimista da igreja. Nunca parei para olhar quem era fiel, quem não era. Nunca, em 25 anos de ministério. O negócio está tão sério que tem 4 meses que Deus pediu para eu olhar. E tem 4 meses que eu vou olhando, mês a mês. E eu fiquei assim, abismado. Meu Deus, como é possível isso?
possível isso, meu Deus? Inclusive tem 3 dias que a irmã Denise me mandou a última, 3 ou 4 dias. Tem muita gente que está pagando para ver e vai ver. Não tem por onde correr, irmãos. Não tem. Se fosse meia dúzia de pessoas, eu tinha chamado diretamente, pessoalmente, tinha conversado esse assunto, pessoalmente, diretamente com cada indivíduo. Por quê? Porque eu quero o seu bem. Eu quero que você prospere. Eu quero que você vença na vida. Mas por mais que eu ore e jejue, eu pague o preço, nada consegue aplacar a fúria de Deus sobre a infidelidade. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 19, por favor. Segunda Crônicas, capítulo 28, versículo 19. Olha o que diz: o Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desagradada em Judá, muito infiel ao Senhor. Deus humilhou toda uma nação por causa da conduta de um rei e pela sua infidelidade. Agora imagine, aqui Deus não fez diferença, não, porque se tratava de uma autoridade, e naquela época as autoridades, eles tinham o poder de atrair a bênção ou a maldição. Naquela época os líderes tinham o poder de invocar o poder da bênção ou da maldição sobre a nação. Diz que Acabe chamou o mal sobre a nação pela atitude dele de ser infiel. Se você for ler todo o contexto, vai dizer que as cabras pariram de produzir, elas não pariam mais. As ovelhas pararam de produzir, não pariam mais. As mulheres não eram mais férteis, ficaram estéreis por causa da infidelidade de um rei. Olha que consequências terríveis. Quando o texto diz que Deus humilhou Judá, Deus fechou tudo o que era tipo de bênçãos que vinha sobre Judá, foi vedada, bloqueada por causa da infidelidade. Veja também em Provérbios capítulo 13, versículo número 15. Uma hora a conta chega, a conta sempre chega. Provérbios capítulo 13, versículo 15 vai dizer assim: o bom entendimento conquista o favor, mas o caminho do infiel é áspero. Diz que o caminho do infiel, a tendência dele é ser áspero. A infidelidade leva o ser humano por caminhos tortuosos. E por fim, o mais conhecido de todos, Malaquias 3, do versículo 8 ao 10, que eu acho que você vai entender um pouquinho melhor hoje esse contexto, que diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando, e ainda perguntam: como é que estamos te roubando? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Diga: grande maldição. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo, não o dízimo pela metade. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam
se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão meio de guardar. Gente, é ignorância demais na mente humana. Deus está propondo que o ser humano se torne fiel, e Ele está dizendo: eu vou trazer uma abundância sobre a vida de vocês, que vocês não conseguiriam guardar tudo. Mas aí vem um ser humano e diz: eu não vou dar, porque eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que deixar isso para aquilo lá. Deus vai entender. Aí Deus diz: eu entendo sim, mas você sabe o que é esse dízimo que bloqueia o mal de chegar na sua casa? Você sabe que quando você entrega a minha ordenança que você devolve, é que a ordem dos céus é liberada para que o devorador seja bloqueado, para que o mal seja neutralizado. A escolha é sua. E a maioria dos seres humanos, por loucura, e deve ser loucura isso, gente, é possível, prefere pagar para ver. E a conta chega. Sempre ela chega, irmãos. Não tem por onde fugir. Mas a escolha é sempre do ser humano. Deus não vai tirar de você a força nada. Ser fiel é uma escolha que cada ser humano precisa fazer. E por último, estamos concluindo. Está lá registrado em Salmo 73, versículo 2. Salmo 73, versículo 2. O pecado da frieza espiritual, que muitos cristãos têm se submetido a esse nível de padrão. Salmo 73, versículo de número 2, vai dizer assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não caí. O que o salmista está falando afinal? De um momento de frieza que quase o leva à perdição total, quase o leva à destruição total. O pecado da frieza espiritual talvez seja o que mais os cristãos têm vivido e compartilhado nos últimos tempos. Por quê? Ou épocazinha para ter crente abatido e crente frio, crente sem ânimo, crente desanimado, crente sem motivação. É um pecado, irmãos. O próprio Jesus disse assim: quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. E a frieza espiritual, ela nos impossibilita de praticarmos o bem. A frieza espiritual nos leva a demonstrar as piores coisas que já podemos viver. Quer ver um crente falar bobagem quando ele está frio? O que vem de bobagem na mente desse cristão, e ele explora isso como se fosse algo bom. Quando tem uma experiência sobrenatural, não explora tanto, mas quando tem uma experiência de frieza na fé, explora isso como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Pega esse mal do século 21, jogue na sua descarga e descarga. Pare de concordar com a frieza. Pare de tolerar a frieza dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro das suas emoções. Não precisa de muito, não, irmãos, para derrubar esse mal. É um pecado que bate na porta como qualquer outro desses 7 que citamos. Vai chegando. E ele vai ter o mesmo comportamento que os outros. E a resposta de Deus é a mesma para todos os casos. Eis que o mal está à porta, mas
Deus nos dá uma ótica clara de como nos comportarmos diante dessas situações diversas. Como Jesus foi tentado? Quais foram as atitudes de Jesus? Porque Jesus foi tentado em todas as áreas e níveis possíveis de um ser humano. Depois de 40 dias se preparando, porque foi o tempo que levou para ele se preparar para aquele período de tentação, a Bíblia diz que a primeira tentação do diabo foi contra as necessidades de Jesus. A necessidade do momento. A Bíblia diz que depois de 40 dias Jesus volta a ter fome. Então ele passou 40 dias sem sentir fome. Mas no 40º dia, a Bíblia diz, Jesus voltou a ter fome. E aí vem o diabo. E ele dá uma tentada em forma de sugestão. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia sua fome. Irmãos, era uma tentação em forma de sugestão. E muitas das vezes vai vir dessa forma. Vai vir dessa forma. Seja tolo. Seja alguém inteligente, antenado. E essas coisas não vai vir no momento que você está abundante delas. Vai vir no momento de escassez, de necessidade. Eu lembro de uma história que uma mulher cristã estava passando por um momento muito difícil, passando por um sufoco terrível. Aí disse que o macumbeiro, vizinho dela, percebeu a irmã passando por dificuldade financeira, disse que foi no mercado, fez uma compra bem caprichada, de tudo botou, carne, sabão, tudo, a compra daquelas. Chegou na porta da irmã, bateu e disse: a senhora que é crente, né? Ela disse: sou. Olha, eu tenho aqui um presente que Satanás mandou para a senhora. Disse que a irmã olhou aquelas sacolas que ele já tinha espalhado na porta, né? E opa! Como Deus é bom! Quando Deus manda, até o diabo obedece. Manda para cá. É só para quebrar o jeito que também vocês estão muito tensos. Irmãos, pegar uma coisa lá no fundo, aproveita na frente. Mas o interessante é que essas coisas não vão vir no momento que eu estou sem necessitar delas. O diabo apareceu no momento em que Jesus estava necessitando. E ele tentou com uma sugestão. Entende? E a sugestão era na área que ele estava necessitando. E a resposta dele foi clara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então tem coisas que você precisa que estão lá na palavra. Você ainda não descobriu. Se começar a meditar com mais intensidade, vai descobrir. A segunda tentação do diabo, ele tentou as emoções de Jesus. Ele tentou Jesus nos seus pensamentos, nas suas emoções. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus a um local alto, cenáculo, e ele disse assim: se jogue daqui, tente o suicídio, porque a Bíblia diz que Deus já deu ordem aos anjos dele para te ampararem, para que você não tropece lá na pedra, lá embaixo. Olha que coisa, irmãos. O diabo não quis só tentar Jesus nas suas necessidades físicas, ele agora o tenta nas suas emoções. Se tu és o Filho de Deus, se lance daqui, lá embaixo. E ele usa uma passagem dos Salmos, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos para te sustentarem, para que você não se esbagasse naquelas pedras. Aí Jesus respondeu assim: não tentarás o Senhor seu Deus. Aleluia. Está lá na Bíblia também isso. O que o diabo usou está na Bíblia, mas a resposta de Jesus também estava na Bíblia.
Então tudo que você precisa está na Bíblia. E a terceira tentação do diabo foi a respeito do caráter de Jesus. Ele testou o caráter de Cristo ao máximo. Ele também vai tentar você nessas áreas. A Bíblia diz que ele leva Jesus ao lugar mais alto da terra naquele momento. E ele mostra para Jesus os reinos do mundo inteiro e a glória desses reinos. E ele fez assim: olha, se você se prostrar e me adorar, eu darei tudo isso a você. O diabo estava mentindo? Não. Ele podia dar, porque era dele o poder dos reinos da terra. E aí o que é que Jesus responde? O que é que Jesus responde? Passe para trás de mim, Satanás, porque adorarás a só o Senhor e só a Ele prestarei culto. Então, nenhuma circunstância ela é grave ou grande o suficiente para levar você a desonrar o Senhor. Nós podemos pegar isso também no próprio Jesus, no momento em que ele foi crucificado, no extremo da sua dor, no momento em que a dor estava insuportável. O diabo ainda manda mais pessoas, e essas pessoas gritavam: se tu és o Filho de Deus, desce daí da cruz e nós creremos. Irmãos, o homem estava no limite da sua capacidade física, emocional, psicológica, porque Jesus também era homem, irmãos. E a Bíblia diz que aquelas criaturas começam a gritar de lá de baixo: se tu és o Filho de Deus, desce e nós vamos crer. E para completar, toquem num ladrão que estava lá do lado e grita: tu não és o Cristo? Se liberte a nós também. Irmãos, mas Jesus se manteve firme, porque ele sabia que ele tinha crido. Ele sabia que Deus era fiel. E no momento da dor extrema, a Bíblia diz que Deus vai lá e toca no outro ladrão. Olha que coisa interessante, irmãos. O Espírito Santo toca no outro ladrão, e o ladrão reconhece o senhorio de Jesus. E ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O bálsamo foi tão grande sobre Jesus. Eu acho tão interessante, né? Com o bálsamo ali. A Bíblia diz que Jesus se sentiu tão bem que ele olhou para aquele ladrão e disse: hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Por quê? Com o bálsamo, irmãos. A forma como o Espírito Santo tocou naquele outro ladrão, em que ele se revelou, se rendeu a Jesus. Como ele se rendeu? Aquilo foi um bálsamo refrigerando todo o corpo de Jesus. E Jesus gritou assim: eita, como eu estou feliz com isso. Hoje ainda tu estarás no paraíso comigo. Aleluia. Que coisa gostosa é saber que temos um Deus que cuida de nós, que vela pelas nossas vidas. Abra sua Bíblia para concluir em 2 Timóteo capítulo 2, 12. E vamos ficando de pé, por favor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 vai dizer assim: se perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. E quando é que nós o negamos? É quando dizemos: Senhor, eu não te quero mais? Não. É quando esses 8 tipos de pecados que atuam em áreas adversas batem a porta das nossas vidas e a gente simplesmente abrimos e dizemos: entre, sinta-se à vontade na minha vida.
Nesse momento você está dizendo que não quer mais saber de Deus na sua vida. Você está o negando. Você não precisa fazer mais nada para levar para longe de você a graça e o favor divino. Porque a sua atitude de aceitar o mal, de concordar com o mal, de aprovar o mal, já disse tudo que Jesus não queria ouvir de você. E ele se retira. Ele não permanece na vida de infiéis, irmãos, de pessoas que querem continuar no erro. Jesus veio para buscar os doentes, mas os doentes que querem ser curados, mas os doentes que querem ser libertos, mas os doentes que querem ser transformados. Judas recebeu a salvação, recebeu o Redentor, mas não quis concordar com tudo, preferiu o erro. E quando o mal bateu a porta dele, ele concordou com o mal. E a Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz: pior lhe seria se não lhe tivesse nascido. Melhor lhe seria se não tivesse nascido. Porque Jesus usa um simbolismo para mostrar a atitude de Judas. É a mesma coisa de amarrar uma pedra sobre o pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Tem crente fazendo isso todos os dias como se fosse algo normal, como se fosse uma rotina. Palavrões, meu Deus, é coisa moderna. Tem crente xingando como cantar a Deus. Tem crente que vive a vida mais irritado do que bem. Sabe por que foi que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Eles preferiram a desonra, eles preferiram a murmuração. Aprenda o caminho da gratidão, sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Pai, obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado por nos amar, Senhor Jesus, e por nos alertar sobre os caminhos tortuosos que estamos escolhendo, meu Deus. Obrigado por se preocupar com as nossas vidas, Senhor, e querer mudar o rumo delas para melhor, meu Deus. Agora eu coloco a vida de cada irmão, irmã, cada filho nesta casa em tuas mãos, Senhor. Eu oro por eles, oro pelas suas famílias, meu Deus. Oro pelas suas casas, meu Senhor. Oro para que o Senhor traga restauração. Oro para que o Senhor traga restituição. Oro para que o Senhor traga arrependimento, meu Deus. Oro para que o Senhor traga conserto para as nossas vidas, meu Pai. E a partir deste conserto, vamos nos posicionar para uma vida honrada e inspirada na tua presença, Senhor. Eu coloco a vida de cada irmão, cada irmã, cada discípulo do Senhor neste lugar, nesta noite, meu Deus, em tuas mãos, meu Pai. Peço proteção, peço livramentos, meu Deus, e peço que a tua vontade, que é absoluta, se manifeste na vida do teu filho e da tua filha, no poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração, diga: Senhor, arranque do meu peito todas as propostas, todas as intenções, Senhor, que o inimigo colocou. Senhor, eu não as rejeitei, porque ignorei a tua palavra, mas hoje o meu entendimento está se abrindo, os meus olhos estão sendo desvendados, e eu rejeito todas as propostas, tudo que o inimigo projetou para destruir a minha vida, a minha família,
Eu os renuncio. Eu abro mão. Eu não quero mais. Por isso eu ordeno. Satanás, bate em retirada todas as suas propostas e intenções para meu coração, para minha mente, pois eu rejeito e me submeto ao Senhor Jesus Cristo e ao seu doce Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor dê a você a capacidade de resistir o mal e abraçar o bem. Que por meio da sua vida, a sua fé seja inspiração para muitas pessoas. As suas ações inspirem a fé de muitas pessoas. Que você seja tido como um canal de bênção por toda essa geração. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, guardada, protegida e suprida pelo Senhor. Deus abençoe a todos. Beijo no coração, no nome de Jesus.